Tudo começa no norte poeirento da Austrália, um lugar onde o calor faz o ar tremular e onde simples poças de água decidem quem vive e quem morre. É exatamente nesse cenário extremo que um exército silencioso, venenoso e quase impossível de deter vem se espalhando. Os sapos cururu avançam cada vez mais para o norte, já alcançaram até a isolada região de Kimberley e por onde passam deixam um rastro de destruição. Animais nativos desaparecem, ecossistemas inteiros entram em colapso e de repente o país se vê diante de uma pergunta maior do que qualquer outra já enfrentada antes. Antes de irmos mais fundo nessa história, fica comigo até o final, porque os números que você vai ouvir são chocantes. E se você gosta de histórias sobre natureza extrema, ciência ousada e soluções que parecem impossíveis, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. Toda a Austrália voltou os olhos para um novo plano radical, criado para proteger a vida selvagem única do continente. Cientistas passaram a usar métodos que parecem saídos de um filme sombrio de ficção científica. Formigas nativas estão sendo usadas de propósito para caçar o animal mais venenoso do país. Guardas florestais não lutam mais apenas com redes e baldes, mas com estratégias baseadas em dados, comportamento e biologia. E além de tudo isso, algo foi criado que, teoricamente, jamais deveria existir na natureza. Uma criatura geneticamente modificada que permanece bebê para sempre, com uma única missão: devorar os próprios irmãos. Essa ideia foi desenvolvida durante muitos anos, longe dos olhos do público. Agora, aos poucos, ela começa a ser revelada. Nos poços d'água do Outback, uma guerra silenciosa está em andamento. Uma guerra feita de canibalismo, química e evolução acelerada. Novos dados revelam números que deixam até pesquisadores experientes sem palavras. Mas, para entender como tudo isso começou, é preciso voltar às origens. A verdadeira causa desse pesadelo tem um nome que quase todo mundo conhece: Peter Pan. Para a maioria das pessoas, esse nome remete a um menino alegre, de uma história famosa, capaz de voar e que nunca cresce. Porém, na natureza australiana, existe uma versão completamente diferente desse conceito. Ela também nunca envelhece, mas não por magia ou inocência. Ela foi criada para destruir a própria espécie. Ao longo de sua história, a Austrália já aprendeu da forma mais amarga o que acontece quando os seres humanos tomam decisões erradas sobre a natureza. O Peter Pan dessa história se tornou o símbolo perfeito disso. Ele permanece jovem para sempre, e toda a sua existência gira em torno de um único propósito: comer outros iguais a ele. Um grupo de cientistas extremamente qualificados realizou inúmeros experimentos para intensificar exatamente esse comportamento. O objetivo era fazer com que girinos destruíssem quase todos os ovos de sua própria espécie, chegando a eliminar até 99% deles. Para uma espécie invasora que se reproduz de forma explosiva, essa parecia a solução ideal. E, de fato, os resultados em laboratório foram surpreendentemente positivos. No entanto, apesar desse sucesso, o plano nunca chegou a ser aplicado na natureza. Um fator muito específico impediu isso. Para entender esse obstáculo, é necessário voltar ainda mais no tempo. As raízes do problema remontam aos primeiros anos do século XX. Naquela época, a cana-de-açúcar era uma das principais fontes de renda de Queensland. Mais de 1/5 de todo o valor agrícola da região dependia desse cultivo. Os grandes produtores de açúcar dominavam o norte do país. Suas plantações eram centros de poder, e qualquer ameaça à colheita era encarada com extrema seriedade. Justamente quando essa indústria atingia seu auge, surgiu um inimigo inesperado. Um besouro conhecido como besouro da cana começou a se multiplicar rapidamente. Suas larvas atacavam as raízes das plantas, os campos murchavam e, em algumas áreas, a produção despencou em até 40%. Para muitos agricultores, isso significava falência iminente. Eles precisavam de uma solução urgente, não importava o quão arriscada fosse. Foi nesse momento de desespero que a Austrália ouviu falar de uma espécie de sapo trazida do exterior, mais especificamente de Porto Rico. Acreditava-se que esses animais comeriam insetos em grande quantidade e salvariam as plantações. No ano de 1932, pesquisadores australianos começaram a buscar aconselhamento.
Olhando em retrospecto, esse foi um dos maiores erros da história ambiental do país. Ninguém verificou de forma séria se esses sapos realmente se alimentavam do besouro que precisavam combater. Não houve testes de laboratório, nem experimentos de campo, nem estudos de longo prazo. A decisão foi baseada quase exclusivamente em relatos vindos de outros países. A esperança substituiu a ciência. Poucos anos depois, no ano de 1935, pouco mais de 100 sapos cururu foram trazidos do Havaí para a Austrália. Originalmente, eles vinham da América do Sul. Esses animais foram criados em cativeiro e depois soltos próximos à região de Gordon, em Queensland. Cada único sapo cururu que hoje existe na Austrália descende desse pequeno grupo inicial. Alguns especialistas acreditam, inclusive, que nunca se tratou apenas de controle de pragas, mas de um experimento biológico que saiu completamente do controle. No começo, o perigo parecia pequeno. Quem poderia imaginar que alguns poucos sapos seriam capazes de transformar um país inteiro? Mas, em poucas décadas, sua população explodiu. Eles passaram a comer praticamente tudo o que encontravam, desde pequenos animais até plantas. Pouco a pouco, foram expulsando espécies nativas de áreas imensas. Hoje, eles dominam quase 500 mil de milhas quadradas do território australiano. Estima-se que existam cerca de 200 milhões de sapos cururu no país. Para comparação, a população humana da Austrália gira em torno de 27 milhões. Os sapos superam os humanos em uma proporção gigantesca. Existem quase 20 vezes mais sapos cururu do que coalas em todo o planeta. E esses animais estão longe de ser inofensivos. Sua fama como invasores mortais cresceu muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os sapos cururu estão entre os animais terrestres e aquáticos mais venenosos do mundo. Na América do Sul, outras espécies tiveram milhões de anos para aprender a lidar com eles. Na Austrália, o veneno encontrou ecossistemas completamente despreparados. Um sapo cururu é, na prática, um reservatório vivo de toxinas. Atrás da cabeça, ele possui grandes glândulas que liberam, quando o animal se sente ameaçado, um líquido branco e leitoso. Essa substância é uma mistura extremamente potente de venenos que atacam diretamente o coração e o sistema nervoso. Um cachorro doméstico que apenas lamba um desses sapos pode começar a convulsionar e morrer em menos de 1 hora. Mesmo um sapo com cerca de 20 centímetros de comprimento carrega veneno suficiente para matar um crocodilo adulto. Alguns pesquisadores vão ainda mais longe e defendem uma hipótese inquietante. Eles acreditam que, à medida que os sapos cururu enfrentam novos predadores na Austrália, o veneno deles se torna cada vez mais forte. É como se as condições extremas do Outback estivessem sendo absorvidas e transformadas em uma arma química. Isso não é exagero. Especialmente no território do norte, foi constatado que os sapos cururu atuais são significativamente mais tóxicos do que os primeiros indivíduos introduzidos no país. O mais assustador é que esse veneno não surge apenas na fase adulta. Ele está presente em todas as etapas da vida do animal. Nos ovos, nos girinos, nos filhotes recém-transformados e, claro, nos adultos. Se um peixe come os ovos, ele morre. Se um peixe pequeno se alimenta dos girinos, também morre. Se uma cobra ou um lagarto tenta atacar um sapo adulto, a morte é quase certa. Em um ambiente assim, pouquíssimos predadores conseguem sobreviver. Até mesmo a cobra marrom, considerada uma das mais venenosas do mundo, pode morrer em menos de meia hora após morder um sapo cururu. Os crocodilos de água doce, que durante milhares de anos dominaram os rios do norte da Austrália, começaram a morrer em grande número quando os sapos invadiram suas áreas. Em algumas regiões, cerca de 70% desses crocodilos desapareceram em poucos anos. Os mais afetados, porém, foram os grandes lagartos, conhecidos como varanos. Antes comuns e abundantes, eles sofreram um colapso populacional dramático após a chegada dos sapos. Em muitas áreas, até 90% da população foi perdida. E enquanto esses predadores desapareceram,
desapareciam, os sapos cururu continuavam se multiplicando quase sem resistência. Uma única fêmea pode colocar até 30.000 ovos de uma só vez. Em condições ideais, isso pode acontecer 2 vezes por ano. Isso significa que anualmente bilhões de novos sapos nascem. Esses filhotes também são venenosos. Embora o veneno seja mais fraco do que o dos adultos, ainda é potente o suficiente para matar peixes e anfíbios nativos. Curiosamente, algumas espécies de aves conseguem comer girinos sem morrer. Esse detalhe, que parece irrelevante à primeira vista, se tornaria extremamente importante mais tarde. Para os seres humanos, os sapos também representam um risco real. Um simples toque pode causar queimaduras na pele ou uma inflamação grave nos olhos. Nas regiões mais isoladas do norte, circulam até histórias de que o veneno dos sapos é usado em rituais incomuns, embora não existam provas oficiais disso. O que é totalmente confirmado é que veterinários do norte da Austrália lidam todas as semanas com inúmeros casos de envenenamento de animais domésticos. O impacto econômico é gigantesco. Especialistas estimam que os custos ambientais já ultrapassam 2 bilhões de dólares, considerando programas de proteção de espécies ameaçadas e perdas no turismo ecológico. Até setores bilionários, como a mineração, sentem os efeitos indiretos dessa crise. Então, aconteceu algo que deixou até cientistas experientes profundamente preocupados. Os sapos cururu começaram a mudar. Estudos revelaram que as populações australianas estão desenvolvendo toxinas mais fortes do que as de seus parentes sul-americanos. Uma pesquisa publicada no ano 2015 mostrou que suas glândulas de veneno são maiores e que a concentração das toxinas na pele é cerca de 50% mais alta. Alguns cientistas descrevem isso como um turbo evolutivo, em que os indivíduos mais venenosos têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. E isso não foi tudo. Entre os anos 2018 e 2022, biólogos observaram algo impressionante. Os sapos estavam se adaptando ao ambiente de 5 a 10 vezes mais rápido do que espécies comparáveis. Nas regiões de expansão, seus corpos mudaram visivelmente. As pernas ficaram mais longas, em média cerca de 6%. Os músculos se tornaram mais fortes, os fígados maiores e a tolerância ao estresse aumentou. Isso permitiu que percorressem distâncias muito maiores sem se esgotar. Na década de 40 do século passado, um sapo cururu mal conseguia avançar alguns metros por ano. Por volta do ano 2010, já havia registros de indivíduos percorrendo dezenas de quilômetros em um único ano. Alguns chegaram a atravessar distâncias equivalentes à largura de um pequeno país. Uma velocidade assim é praticamente inédita para um animal desse tipo. Biologicamente, é a mesma espécie, mas a versão australiana se transformou em algo muito mais eficiente. Nem mesmo longos períodos de seca conseguem freá-los como antes. Um erro aparentemente pequeno, cometido no ano 1935, deu origem a um exército invasor colossal. E não são só os sapos que estão mudando. Outros animais também tentam se adaptar desesperadamente para sobreviver. Alguns lagartos deixaram de caçar presas grandes e passaram a se alimentar apenas de insetos. Certos mamíferos desenvolveram cabeças menores ao longo do tempo, impedindo que engulam um sapo adulto. Hoje, existem na Austrália aproximadamente tantos sapos cururu quanto pessoas vivem no Brasil. Cada um deles é venenoso e sua capacidade de reprodução é absurda. Recolher esses animais manualmente ou tentar exterminá-los é inútil. É como tentar esvaziar o oceano com uma colher. Mesmo eliminando milhões todos os anos, o número total quase não diminui. É exatamente por isso que um biólogo renomado, o professor Rick Shine, decidiu tentar algo completamente diferente. Ele percebeu que parar os adultos era praticamente impossível. Então, a única alternativa era agir onde eles são mais vulneráveis, na próxima geração. Alguns veem isso como uma interferência perigosa na natureza, mas no Outback, a questão já é a sobrevivência de ecossistemas inteiros. Essa percepção
concepção levou a uma ideia que no início pareceu absurda até para especialistas acostumados com soluções radicais. Em vez de perseguir sapos adultos por um território gigantesco, Rick Shine e sua equipe decidiram atacar o problema no ponto mais frágil e mais decisivo: o futuro. Se os adultos eram praticamente impossíveis de conter, então a única forma real de vencer seria impedir que novas gerações chegassem a existir. Foi assim que nasceu o chamado princípio Peter Pan. A lógica era simples, mas extremamente ousada: criar girinos que nunca virariam sapos. Manter esses animais presos para sempre no estágio juvenil, sem pernas, sem saída para a Terra em Almerra, vivendo eternamente na água, exatamente no mesmo lugar onde os sapos cururu retornam repetidas vezes para colocar suas enormes correntes de ovos. A vantagem desse plano ficava clara quando se comparava com o ciclo natural. Um girino comum passa pouco tempo em um lago ou poça, geralmente cerca de 20 dias, até que o corpo ativa a metamorfose. A partir daí, as pernas surgem, o rabo desaparece e o animal sai da água. Os girinos Peter Pan, por outro lado, foram projetados para permanecer na água 4 ou 5 vezes mais tempo. Essa permanência prolongada daria a eles uma quantidade muito maior de oportunidades para encontrar novos ovos e devorá-los, interrompendo a reprodução antes mesmo que ela acontecesse. O conceito parecia a trama de um filme sombrio, mas os desafios técnicos eram ainda mais intensos do que a ideia. Para tornar isso possível, os cientistas recorreram a uma das ferramentas mais poderosas da biologia moderna, a edição genética. Com a técnica conhecida como CRISPR, eles interferiram diretamente no material genético dos ovos. E não era algo que se fazia em massa com facilidade. Cada ovo precisava ser manipulado individualmente, com uma agulha minúscula, quando ainda tinha apenas algumas horas de vida. Era um processo lento, caro e que exigia precisão absoluta. O mecanismo biológico, porém, era bastante direto. Um girino só se transforma em sapo quando o corpo produz um hormônio específico, que funciona como um interruptor. Quando esse interruptor liga, a metamorfose acontece. O animal cresce pernas, reorganiza seus órgãos, perde o rabo e passa a viver fora da água. Se esse interruptor for desligado, nada muda. O girino permanece girino pelo resto da vida. E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Eles injetaram os ovos ainda muito jovens para bloquear a produção do hormônio. Cerca de 70% das tentativas deram certo. Mesmo que isso ainda estivesse longe de ser algo aplicável a milhões de ovos em larga escala, os resultados em laboratório eram impressionantes. Esses girinos eternamente jovens cresciam mais e se tornavam mais fortes do que girinos normais. E além disso, pareciam ter um apetite quase obsessivo por ovos. E aqui entra um detalhe importante. Os girinos de sapo cururu na Austrália já eram naturalmente mais agressivos do que os da América do Sul. Observou-se que eles eram aproximadamente 2 vezes mais propensos a comer ovos da própria espécie. Depois da modificação genética, essa agressividade foi amplificada, e os girinos Peter Pan se tornaram predadores extraordinários dentro dos lagos. Era como se toda a energia deles estivesse voltada para localizar ovos e destruí-los. Um cientista descreveu o cenário de forma assustadora. Se esses girinos grandes ocupam um lago, nenhum ovo volta a eclodir. Essa era exatamente a promessa do projeto. E também seu maior risco. Se um número grande de girinos modificados escapasse sem controle, talvez eles não se limitassem a ovos de sapos cururu. Poderiam afetar outros anfíbios, inclusive espécies nativas já ameaçadas. Análises baseadas em dados dos anos 2023 e 2024 mostraram algo inédito. Os pesquisadores haviam encontrado uma forma real de interromper todo o ciclo reprodutivo dos sapos cururu. A chave era o tempo. Girinos normais saem da água rapidamente, mas os girinos Peter Pan permanecem cerca de 100 dias. Essa duração era perfeita, porque os sapos adultos voltam repetidas vezes ao mesmo lago durante a estação para depositar mais ovos. Os girinos modificados estariam sempre presentes, esperando, prontos para atacar. E não apenas esperando, mas dominando. Eles eram cerca de 3 vezes maiores do que girinos comuns, nadavam mais rápido, ocupavam os melhores pontos do lago e consumiam mais alimento.
Um girino normal talvez comesse algo em torno de 5.000 ovos em sua vida curta. Um girino Peter Pan podia devorar até 35.000. Mas o dado mais surpreendente veio dos testes em campo. Um único girino Peter Pan era capaz de comer todos os ovos colocados por uma única fêmea em um lago. Isso significa que poucos indivíduos poderiam limpar um lago inteiro e impedir o nascimento de uma geração completa. E o detalhe mais tranquilizador era este: eles não podiam ter descendentes próprios. Como nunca se tornavam sapos adultos, não tinham como se reproduzir. Ficavam presos na água até morrer. Em teoria, isso impediria que se espalhassem para lugares inesperados. Ainda assim, a cautela era máxima. Alguns pesquisadores temiam que os sapos cururu pudessem se adaptar, talvez colocando ovos em locais inacessíveis para esses girinos eternos. E embora os girinos Peter Pan comessem poucos ovos de espécies nativas, eles comeram alguns. Por isso, o projeto permaneceu restrito a ambientes fechados e cuidadosamente controlados. Ninguém queria repetir um erro ecológico ainda pior. Paralelamente, os cientistas realizaram outros experimentos para entender os efeitos colaterais da edição genética. Um desses testes envolveu a criação de sapos albinos, fáceis de reconhecer e rastrear. E os resultados foram um aviso claro. Esses animais eram frágeis, tinham visão ruim, encontravam alimento com dificuldade e morriam com muito mais frequência. Um único ajuste no DNA podia trazer consequências imprevisíveis. Assim, as grandes perguntas permaneciam. E se alguns girinos Peter Pan sobrevivessem por mais de 100 dias, e se resistissem por anos e se transformassem em criaturas aquáticas enormes, talvez até venenosas, que ninguém havia previsto? Os cientistas não podiam descartar totalmente esses cenários. Enquanto isso, a Austrália não ficou parada esperando apenas a genética. Outras táticas continuaram avançando em paralelo. Armadilhas que imitam o cheiro dos ovos para capturar milhares de girinos de uma vez. Programas para treinar predadores nativos a evitar sapos. E no meio desse arsenal surgiu uma arma inesperada: as formigas carnívoras locais. As formigas carnívoras locais acabaram se revelando uma das armas mais inesperadas e eficientes de toda essa batalha. Essas formigas fazem parte do ecossistema australiano há milhares de anos. Não são insetos comuns e inofensivos, mas criaturas altamente territoriais, agressivas e extremamente organizadas. Uma única colônia pode conter centenas de milhares de indivíduos que agem como um exército coordenado, patrulhando seu território sem descanso. Os pesquisadores perceberam que os sapos cururu eram especialmente vulneráveis em um momento muito específico de suas vidas, o instante em que um girino termina a metamorfose e deixa a água pela primeira vez. Nesse momento, o animal é minúsculo, pouco maior que a unha de um dedo, se move lentamente e tem a pele extremamente fina. Ele ainda não desenvolveu totalmente suas glândulas de veneno, nem sua capacidade de fuga. É exatamente nesse ponto que as formigas atacam. Durante mais de uma década, experimentos foram realizados para testar essa interação. Filhotes recém-transformados foram colocados perto de ninhos de formigas carnívoras. O resultado foi chocante. Em questão de minutos, até 98% dos sapos jovens eram mortos. As formigas avançavam em ondas perfeitamente coordenadas, mordiam os corpos frágeis e os carregavam antes que os sapos conseguissem dar sequer o primeiro salto. Curiosamente, rãs nativas quase não sofriam com esses ataques. Elas convivem com essas formigas há gerações e aprenderam a reconhecê-las como uma ameaça. São mais rápidas, mais alertas e sabem fugir a tempo. Os sapos cururu, por outro lado, não possuem essa memória evolutiva. Eles não entendem o perigo até que seja tarde demais. Ainda mais surpreendente é o fato de que o veneno dos sapos parece não afetar as formigas de maneira significativa, enquanto cães, grandes lagartos e até serpentes podem morrer após contato com um sapo adulto. As pequenas formigas atacam sem demonstrar sinais claros de intoxicação. Isso as torna um inimigo natural quase perfeito. Na prática, os cientistas passaram a usar métodos simples para direcionar esse comportamento. Restos de carne ou ração para gatos são usados como isca para atrair colônias de formigas até as margens de lagoas e poças.
Assim, cria-se uma espécie de barreira viva. Um local que aparenta ser tranquilo se transforma em uma zona mortal para os sapos invasores. As projeções para o ano 2025 indicam que esse método tem potencial para reduzir drasticamente o surgimento de novas gerações. Na região de Kimberley, onde os sapos já dominam centenas de milhares de milhas quadradas, essas estratégias estão sendo ampliadas para formar verdadeiros cinturões de formigas, funcionando como fronteiras invisíveis. O número de formigas envolvidas é difícil de imaginar. Uma única colônia grande pode conter centenas de milhares de indivíduos patrulhando o terreno como soldados disciplinados. Em testes realizados, milhares de sapos jovens foram eliminados em poucos dias. Até pequenas depressões no solo, como pegadas de gado cheias de umidade, viram armadilhas fatais. Os sapos se escondem ali para escapar do calor, e as formigas os encontram quase imediatamente. Outro ponto crucial dessa estratégia é o custo. Em comparação com equipes humanas que precisam capturar sapos manualmente noite após noite, o uso de formigas é extremamente barato. Elas não precisam de pagamento, não se cansam e não exigem equipamentos. Porém, é aqui que surgem novas preocupações. Alguns cientistas começaram a observar sinais de que as formigas estão se tornando cada vez mais eficientes na caça aos sapos cururu. Há teorias de que elas estejam desenvolvendo sensores químicos mais refinados em suas antenas, capazes de detectar especificamente o cheiro da pele do sapo. É como se o próprio ambiente estivesse aprendendo a reagir à invasão. Dentro da comunidade científica, existe debate sobre a possibilidade de reforçar esse comportamento. Fala-se em criar feromônios especiais que não apenas atrairiam as formigas, mas desencadeariam respostas de ataque em larga escala dentro das colônias. Enxames inteiros poderiam ser ativados para procurar sapos em grandes áreas. Alguns chegam a especular sobre uma forma de comunicação indireta entre colônias, formando uma rede química capaz de antecipar explosões populacionais. Essa ideia, apesar de fascinante, também causa medo. O que aconteceria se as formigas se tornassem fortes demais? Se os sapos diminuírem drasticamente, as formigas passariam a caçar outras espécies nativas? Poderiam se aproximar mais de áreas habitadas por humanos? Existe o receio real de que um problema seja substituído por outro, igualmente difícil de controlar. Enquanto isso, interesses econômicos gigantescos estão em jogo. Bilhões de dólares vindos da agricultura e do turismo dependem da sobrevivência de espécies raras. Se os sapos cururu não forem contidos, continuarão ameaçando animais únicos, como o coal e o crocodilo de água doce. Por isso, o objetivo final é claro: criar uma zona de controle com cerca de 150 milhas. Se essa barreira se mantiver, grande parte do país poderá ser protegida. A batalha começa nas bordas das poças d'água, mas, sob a superfície, espera a fase mais sombria dessa guerra. Os girinos que nunca crescem, os canibais eternamente jovens do projeto Peter Pan, continuam sendo estudados com cautela extrema. O ano 2025 se torna, assim, um ponto decisivo. Após anos de preparação, testes rigorosos e debates éticos intensos, o projeto Peter Pan é considerado tecnicamente viável. Em laboratórios de alta segurança, os cientistas conseguem modificar geneticamente os sapos cururu de modo que jamais completem a metamorfose, removendo um trecho específico do DNA, responsável por controlar o hormônio-chave da transformação. Eles congelam o ciclo de vida. Sem esse sinal químico, nada avança. O girino não desenvolve pulmões, não cria pernas e nunca sai da água. Paradoxalmente, essa limitação o torna extremamente perigoso para sua própria espécie. Vivendo muito mais tempo na água, esses girinos crescem maiores, ficam mais fortes e se tornam dominantes. Onde um girino normal desaparece em poucas semanas, eles permanecem por mais de 100 dias, eliminando geração após geração de ovos. Os dados mostram que apenas alguns desses girinos são suficientes para tornar um lago inteiro improdutivo para os sapos. E como nunca chegam
chegam à idade adulta, não conseguem se reproduzir nem se espalhar sozinhos. Em teoria, são uma solução confinada. Mesmo assim, as dúvidas permanecem. O maior desafio é a escala. Cada girino precisa ser criado manualmente em laboratório, ovo por ovo. Surgem, então, propostas ainda mais arriscadas, como permitir que alguns se reproduzam sem nunca deixar a água, criando um sistema autossustentável. Para muitos, esse é o limite que não deveria ser cruzado. Os experimentos com girinos albinos deixaram claro o quão imprevisível a genética pode ser. Pequenas alterações geraram animais fracos, com visão ruim e altas taxas de mortalidade. Isso serve como um alerta constante. Um erro mínimo pode ter consequências gigantescas. E as perguntas mais inquietantes continuam sem resposta definitiva. E se alguns girinos Peter Pan viverem anos em vez de meses? E se evoluírem para criaturas aquáticas grandes e altamente tóxicas? A ciência ainda não pode descartar esses cenários. Por isso, a Austrália aposta em um conjunto de soluções, e não em apenas uma. Barreiras de formigas, armadilhas para ovos, reeducação de predadores, manejo inteligente da água e genética avançada funcionam juntos como engrenagens de um sistema complexo. Em regiões secas, já se provou que os sapos morrem rapidamente sem acesso à água. O chamado escudo seco, com conclusão prevista para o ano 2028, pretende bloquear definitivamente novas rotas de invasão. Ainda assim, os sapos continuam a surpreender. Eles se deslocam para cidades, usam fontes artificiais de água e demonstram uma capacidade de adaptação impressionante. Cada solução cria um novo desafio. Essa história, portanto, não tem um final simples. Para alguns, os sapos cururu representam o preço de decisões humanas apressadas do passado. Para outros, são o maior teste da criatividade e responsabilidade humanas. O que é certo é que a Austrália hoje age com mais cautela, cooperação e conhecimento do que nunca. Os poços do Outback se transformaram em campos de batalha silenciosos. Formigas, genes e planejamento estratégico disputam cada centímetro contra uma espécie que se recusa a desaparecer. Talvez no futuro, essa história seja lembrada como um ponto de virada global no combate a espécies invasoras. Ou talvez sirva como um aviso eterno sobre o quão delicada é a linha entre corrigir um erro e criar um novo. Se essa história te prendeu até aqui e você quer continuar explorando os limites entre natureza, ciência e sobrevivência, deixa o like e se inscreve no canal, porque o desfecho dessa história não se decide apenas na Austrália, mas em todo lugar onde o ser humano tenta interferir no mundo natural.